Agora 13 horas e 4 minutinhos, estamos de volta ao vivo aqui através dos estúdios da Conexão FM. Recebendo nessa tarde aqui nos nossos estúdios o empresário e também gestor público, ele que representa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da capital, Tom Lira. Nós vamos bater um papo aí sobre fomento, ações aí que estão incentivando a geração de emprego e buscando melhoria também aqui para nossa capital. Eu convido você a estar ligadinho a partir de agora no quadro Gestão Pública. Agora na Conexão Alô Empresário, Gestão Pública. Treze horas e 5 minutinhos. Tom Lira é tocantinense, natural de Araguacema, empresário do ramo aí óptico e acumula grande experiência em gestão pública e privada, com uma trajetória aí de muito êxito nacional e internacional à frente de cargos de liderança. Tom, além de ser uma representatividade econômica, por ser um grande empresário, empresário de sucesso no nosso estado, se tornou também uma referência aí na área de gestão pública, principalmente por sua vivência empreendedora. Eu recebo com muito carinho e satisfação o empresário e secretário de Desenvolvimento Econômico de Palmas, Tom Lira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma honra muito grande estar aqui. Uma boa tarde aí para todos os ouvintes da 98 FM. É um privilégio muito grande. Em nome da prefeita Cíntia Ribeiro, eu agradeço o convite aí para falar um pouco sobre o desenvolvimento econômico do nosso município, um dos municípios que mais cresce no Brasil, e dizer a você que eu me orgulho muito de estar aqui no seu programa pela sua história, né, na sua garra aí no rádio e também por buscar um espaço dentro do rádio que pouca gente oportuniza, que é dar voz ao empresário, aos negócios. E eu acredito que o seu programa, pelo conteúdo, ele é um dos programas bem ouvidos na cidade, porque o mundo empresarial carece muito de informação e a comunicação, de certa forma, ela nos liga, ela nos interliga, e você nos oportunizar esse programa, sem dúvida, é um privilégio, um presente para Tocantins e para Palmas. Muito obrigado. Que bacana, Tom, você é sempre muito educado, muito acolhedor. A gente vê a sua ação, principalmente aí ajudando, fomentando e sendo também uma inspiração para tantos outros gestores públicos. Você que veio de uma cidade pequena, uma cidade turística, mas ainda com pouco desenvolvimento, mas que tem crescido muito. Araguacema, que está no nosso querido Vale do Araguaia, a gente vê assim, o teu carinho pela cidade, mas isso não foi um impedimento para que você avançasse, que você buscasse conhecimento, inclusive internacional, e o mais bacana de tudo, Tom, você trazer isso de volta para a gente, compartilhar hoje, por toda a sua trajetória aí na área política, principalmente, você que também foi vice-governador, né, já participou de várias pastas de gestão no estado. Qual que é o seu sentimento hoje em ver uma capital crescendo, cada dia mais recebendo pessoas do mundo todo, um estado que está a todo vapor? Vivemos o nosso momento também no Vale do Araguaia, que é a sua região também. Como que você vê o estado hoje, você que é um grande defensor? Érica, essa pergunta sua é muito oportuna. Primeiro eu quero dividir ela em 3 blocos. A primeira pergunta, a primeira fala sua é em relação ao garoto que sai de Araguacema ali nos anos 80, precisamente no ano de 1983, para ganhar o mundo, né? Uhum. Naquele nortão nosso, que era chamado por muito o corredor da miséria, da pobreza, e muito mais ainda na região do Vale do Araguaia, né? Que foi sempre uma região muito esquecida naquele tempo de Goiás, hoje um pouco menos, mas ainda sinto que falta um pouco mais a presença lá. Mas eu acho assim, naquele tempo, quando nós éramos garotos aqui, os filhos normalmente saíam para estudar em Belém, Goiânia ou São Paulo. E naquele momento, o meu irmão mais velho já morava em São Paulo e entendeu que era para lá, meu pai, que eu devia ter ido e que devia ir. E fui. Mas uma coisa que é muito, respondendo a sua pergunta, que para mim é muito latente na minha vida, que é uma frase do filósofo Aristóteles, quando ele diz que a única forma de aprendizado é o exemplo. Não existe outra. E assim, eu tento, não sei se sou, mas eu tento, para a minha geração, para aquele jovem de Araguacema,
para as pessoas do Vale do Araguaia e do Estado Tocantins ser uma referência de trabalho, de compromisso, de horário, de chegar no horário, de poder retribuir de alguma forma, não aquilo que eu ganhei do Tocantins e então Goiás, que eu ganhei muito, acho que eu não tenho como retribuir, né? Eu ganhei a oportunidade de nascer num estado que eu classifico talvez como um dos melhores do Brasil, numa região que eu te diria que o meu playground, o meu parque de diversão foi o Rio Araguaia. Então a minha paixão por Araguacema e pelo Vale do Araguaia de modo geral e pelo Tocantins, ela é impagável, né? Então eu vejo aquele jovem hoje talvez como uma referência, e assim eu tento ser, de um caminho de retidão, um caminho de compreensão, de saber ouvir, de saber ajudar, e entender que esse processo dentro da vida pública, aí já entrando na segunda parte da resposta, é uma passagem, e essa passagem dentro da vida pública, eu acho que ela, para mim, ela tem mais uma função de ser um despachante das pessoas. Eu não vejo isso como um estar, né? Eu vejo, e nem ser. Eu vejo isso como um companheiros, né? Juntos fazemos o pão. Então, a função pública, no meu entendimento, ela serve muito para você facilitar a vida das pessoas e não se envaidecer com essa atividade. E eu procuro não fazer isso, não só com as pessoas que trabalham comigo, mas, de modo geral, sendo uma pessoa acessível às pessoas, porque a gente que sabe, nós, você, eu, o Gilberto, né, seu esposo maravilhoso, que é um grande visionário também, sabe a dificuldade que é, às vezes, a gente chegar numa autoridade pública. Não sei porquê, mas é. Então, eu acho que, dessa forma, a função pública, no meu entendimento, ela tem que facilitar a vida das pessoas. E dentro da nossa realidade, o Tocantins, Érica, ele é um estado muito pequeno. Ele tem 1.500.000 pessoas. Você mora numa capital que tem 320 mil pessoas. Os nossos problemas são muito pequenos. E se a gente tiver vontade, essa união que hoje eu vejo nos secretários municipais, assim, a vontade de fazer acontecer, de certa forma também vejo isso no governo, eu acho que a gente consegue fazer o Tocantins ser talvez um dos melhores estados do Brasil. Então, eu acho que a função pública, e eu apenei um pouco também, já finalizando a pergunta, para ter essa experiência, porque apesar de ter vindo da iniciativa privada, eu tinha um domínio muito forte por experiência de ter me tornado presidente de multinacionais, alemãs, chinesas, de gestão. Mas a gestão privada, Érica, ela é totalmente diferente da gestão pública, porque a gestão pública, você não decide só, né? Eu lembro de uma vez que eu vi o túmulo do Gengis Khan, lá na Mongólia. Eu nunca esqueço a frase que está no túmulo dele, que é assim: sozinho vamos mais rápidos, juntos vamos mais longe. Ou seja, essa é uma frase do Gengis Khan, que morreu em 1260, mais de 800 anos. E tão real hoje ainda. Tão atual, o cara tem essa visão lá atrás, e por isso que dominou a metade do mundo. Então, veja, eu acho que a função pública é a questão do juntos vamos mais longe. Não existe esse individualismo, a unilateralidade dentro de um processo de gestão. Até porque você tem todo um aparato de pessoas que são técnicas, e a gente tem uma visão um pouco estereotipada do funcionário público. Eu tinha, hoje não tenho mais. São pessoas que trabalham muito, com muita burocracia, com muita, às vezes, falta de recurso, porque comprar coisa no serviço público não é igual na empresa. É uma burocracia, acaba a caneta, né? compra a caneta, né? Não, você tem que licitar a caneta. E o funcionário público, muitas vezes, ele leva muita coisa de casa para trabalhar, né? O professor, as próprias pessoas que trabalham nas secretarias. E hoje eu tenho um respeito muito grande por essa categoria de profissionais, e não acho que são menos do que na iniciativa privada, com pouco recurso que tem. Então, finalizando a sua pergunta, a sua fala, sou apaixonado sim pelo Vale do Araguaia, tento de alguma forma ajudar, tenho aprendido muito na gestão pública e tento ajudar com esse aprendizado. E do ponto de vista de realização pessoal, é isso que você concluiu na sua fala. Eu me sinto realizado como tocantinense por voltar à minha terra e também ajudar, assim como Siqueira, que construiu, dentre muitos outros que são vultos históricos nossos, dar uma parcela para as futuras gerações. E assim eu penso. Que bacana, Tom. Você é uma inspiração também para jovens profissionais, empreendedores que estão começando, às vezes, um negócio. A gente vê
Tom, que antes, para os nossos jovens, precisavam, como você bem disse, se deslocar para grandes centros em outros estados. Hoje a gente tem visto muitos cursos profissionalizantes, universidades, inclusive centro de treinamentos aí dentro do nosso Tocantins, facilitando muito essa mão de obra. Você que vem da iniciativa privada, mas que vivencia com muita força a gestão pública, você deve ter muita gente que chega perto de você e fala, nossa, mas a mão de obra ainda está muito difícil. Será se essa facilidade de ter tudo tão perto tem de alguma forma deixado o nosso povo um pouco acomodado? Porque veja só, você saiu, se esforçou, quantos outros profissionais bem-sucedidos tiveram que andar quilômetros aí numa época totalmente diferente, que não tinha nem internet, às vezes, acho que na sua época não tinha, nem, né, a minha pouco tempo também que tem. Então, assim, eu vejo que hoje nós temos ainda poucas pessoas valorizando as oportunidades que nós temos tão perto. Como que você analisa? Melhorou muito a qualificação de mão de obra? Érica, eu tenho uma visão um pouco mais de helicóptero, né, de cima para baixo dessa realidade. Eu uso até a mim como exemplo. Eu sempre digo que o Sócrates já dizia que ninguém pode cobrar aquilo que não dá. Eu vejo que muitos jovens que hoje estão em Palmas, em grande parte deles, eles vieram do interior. Cidades pequenas. Você sabe que as maiores cidades nossas aqui são 4. Então são cidades aí de 3, 4 mil habitantes. Que dentro dessas comunidades não há nenhum tipo de formação. E muitas vezes a grande maioria são pessoas pobres, que vêm de famílias mais pobres, assim como fomos nós, né? E que às vezes não têm acesso à internet. Nós temos um analfabetismo digital muito grande, uma baixa carga de acessibilidade ao sistema convencional de acesso à internet. E aí você fala assim, bom, o pai termina o ensino médio, pai, agora vamos para a faculdade em Palmas. Ele chega em Palmas. Aí ele arruma um emprego numa loja de roupa, numa padaria, em algum lugar. Mas ninguém qualificou ele, ninguém se preocupou de entender ou colocar dentro ou incutir nele alguma formação que pudesse ter o serviço, que é uma cidade, Serviço Palmas, como uma base de excelência dentro da sua pouca experiência. E aí eu digo sempre o seguinte, eu falo onde eu estou. Quando eu era secretário de Estado da Indústria e Comércio, hoje aqui na gestão da prefeita Cíntia Ribeiro, eu também sempre tenho dito. E hoje, se você for na casa do empreendedor, a prefeita Cíntia deu uma ordem clara em relação à formação. Nós ampliamos os espaços, nós temos quase 4 salas de treinamentos de palestras, você deve acompanhar aí, palestras quase todos os dias para jovens. Agora mesmo eu chamei a Marilene, o pessoal lá da Indústria e Comércio, e falei, olha, eu acho que a gente não pode só fazer aqui, tem que pegar lá no Aurene 3, fazer uma sala lá e fazer isso itinerante, de modo que aquele jovem também, que às vezes não tem o dinheiro da passagem para chegar aqui também, possa ter esse acesso. Eu acho que passa o poder público, passa pelas universidades, que já fazem muito, eu acho. Mas eu acho que a gente deve melhorar muito o acesso ao conhecimento profissional para esse jovem que às vezes não sabe ou não tem a referência de como fazer e por que fazer. Então, eu acho que isso deveria ser uma política de Estado, não só política de município, não, de Estado, de governo federal, governo estadual, governo federal, para que a gente pudesse inserir esses jovens. E mais, hoje, se você pegar, eu que acompanho muito, dou muita palestra, se você pegar a maioria dos empregos que nós conhecemos hoje, eles estão em extinção. Vou te dar um exemplo. Eu estive visitando uma filha agora em São Paulo e eu fui a um supermercado e me chamou a atenção que não havia caixa no supermercado. E aqui em Palmas já me disseram que já tem supermercado assim. Eu não tinha visto ainda. E eu fico me perguntando onde foram trabalhar aquelas pessoas. E aí eu quero te dizer, esses empregos que a tecnologia supre, eles tenderão a ser extintos. Agora, tem uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. Eu tive em Blumenau visitando a Seniors, que é uma empresa da área de tecnologia. E você sabe que ele me falou assim, ó, hoje eu tenho 400 vagas para pessoas da área de TI. Na área de programação e etc. Eu não acho. Eu digo sempre às pessoas, por que não fazer Tocantins um grande vale do silício da juventude,
com essa base de formação, e são os empregos que mais pagam. Hoje o cara não fica desempregado. Eu tenho um sobrinho, o Gibran, ele é formado nessa área. Cara, ele ganha bem, ele trabalha onde quer, trabalha de casa, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, pode trabalhar. Então eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para essa área de tecnologia, porque as pessoas falam, vamos industrializar o Tocantins. Ok, mas vamos industrializar com o quê? Primeiro que quando você fala assim, eu vou industrializar com a indústria automobilística, impossível. Por quê? Porque não tem siderúrgica. Você não vai trazer uma chapa de aço lá de Minas, do Vale do Aço, para montar um carro aqui que vai viabilizar. O que você poderia ter de indústria aqui? Você pode ter indústria de metal mecânica, que é linha branca, geladeira, fogão, e outra, não é nem de produção, é componente de partes e peças, ou seja, montagem, porque a produção também não terá a chapa. Então eu acho que assim, a gente precisa parar um pouco e olhar o Tocantins com um olhar. Eu levei meu filho para fazer uma visita à China comigo quando ele fez 18 anos. E eu disse a ele lá em cima da pirâmide, eu falei, o que tu achou disso aqui, meu filho? Pô, pai, legal, não tinha cimento, era areia com óleo de baleia, tal, tijolo, a pedra veio do mesmo perfil, não tinha aqui e tal. Falei, não, isso é fantástico, mas mais do que você vê isso, meu filho, é preciso que você veja que a pirâmide demorou 1.120 anos para ficar pronta. A muralha, 1.120 anos para ficar pronta. E na época, os imperadores chineses, desde a primeira dinastia, viviam em média 50 anos. Então nós estamos falando aí de 28, 29... Várias gerações se passaram. 29 imperadores, tem que terminar a pirâmide. Então eles têm um plano de 1000 anos, a China tem um plano de 50 anos, de 10 anos. Uma coisa que me chama a atenção, Érica, eu já devolvo a palavra, é assim, às vezes eu vou fazer uma entrevista na minha empresa e eu pergunto para o garoto, ou a quem está sendo entrevistado, falo assim, como é que você vê sua vida daqui a 5 anos? 92%, minha vida daqui a 5 anos, bom, deixa eu ver. Você não pensou a sua vida para 5 anos. Eu não estou querendo que você pense a 10, estou querendo para 5 anos. Então, assim, nós temos que começar a pensar o Tocantins mais lá na frente. Sim. E eu acho que essa questão da industrialização nossa, ela vai ter grande na área do agro, a indústria do agro, ela vai ser indústria de manufatureira, como frigorífica, etc., mas de componentes, mas a indústria de produção mecânica, ela é um sonho distante para nós. Até porque a realidade siderúrgica nossa, Vale produz o ferro lá, mas desce para o Maranhão e sobe lá para a China, para onde a chapa é produzida na Gerdau, lá no Sudeste. Então, trazer um veículo desse aqui, como eu já disse, é muito caro. Então, veja bem, respondendo a sua pergunta e finalizando, eu acho que nós, para cobrarmos o nosso jovem, o jovem que está agora terminando o seu ensino médio, que está entrando na universidade, ele está muito perdido, Érica. Ele precisa de uma orientação maior. É uma fase muito difícil, emocional até para o jovem, né? Definir uma profissão, então. Você tem filho, você sabe. Sim. Eu fui dar uma palestra agora recente, ali tinha 1.180 alunos no ITOP. Era uma palestra grande sobre, o título da palestra era Você está aprendendo com a mesma velocidade com que as coisas estão mudando? E é engraçado, aquele silêncio de 1.180 jovens, quase sepulcral. Imagina. Aí eu saí dali e falei, meu Deus, quanta carência de ouvir alguém dizendo, olha, este pode ser um caminho, sabe, Érica? Mais ou menos isso. Eu acredito, Tom, e eu vejo assim que você traz essa preocupação e eu acho bacana. Mostra a sua vivência, a sua experiência, seu amor ao nosso estado. Realmente a gente precisa ser um fomento cultural até, de que nós precisamos ter um planejamento. E acredito que você está no lugar certo, até mesmo para representar os nossos líderes, nossos políticos. Porque a gente também vê muitos políticos sucederem uns aos outros e realmente interromper projetos. Então, quando você fala de ter um projeto, de ter um plano de negócio, um plano econômico a médio e longo prazo, os próprios políticos precisavam dar esse exemplo para que o setor privado, a sociedade em si, a juventude entenda que nós dependemos um dos outros, de quem nos antecedeu, e precisamos deixar um legado para quem vai nos suceder, né? Então, é muito bacana quando você traz esse exemplo aí da China, mostra que os orientais realmente estão muito mais à frente, não é por outro motivo, é porque realmente trabalham com planejamento e união. Verdade. Eu digo sempre assim, que eu tenho uma visão talvez um pouco diferente também em relação
ao político. Eu vou fazer um contraponto a você. Sabe, Érica, eu acho que os políticos tocantinenses são muito bons. Sabe por quê? Se você pega o Tocantins, tem 34 anos. Olha o nosso IDH, nós somos o 13º estado da União. E vamos aqui no Maranhão. O Sarney foi presidente do Maranhão, do Brasil, e é maranhense. Então, assim, olha o IDH do Maranhão em relação ao Tocantins. Então, de alguma forma também, o Tocantins, ele tem continuidade das ações públicas políticas. Você pega, por exemplo, aí a parte de Estado. Poucas obras públicas nossas de Estado estão inacabadas. Você pega o continuismo da prefeita Cintia em relação aos anteriores. Você já andou aqui na periferia de Palmas, aqui na região do Lago e tal. Gente, a quantidade de asfalto que está sendo feita, asfaltando as quadras, as rotatórias, dando acesso. Lógico, poderia ser mais rápido, sim, mas no serviço público não tem essa agilidade que tem na iniciativa privada. Então, de alguma forma, em relação à continuidade, ao continuismo de gestão, você pega, por exemplo, o Tocantins dentro da responsabilidade fiscal. Cara, um dos estados que está entre o terceiro e quarto. Assim, eu lembro quando o governador Carles saiu, eu era secretário do Indústria, Comércio e Serviço do Estado e também presidente da agência de Minas, de mineração. O fluxo de receita dentro do Estado, quase 2 bi de caixa para fazer os investimentos, que o governador Vanderlei Creio está fazendo esses aportes aí, pelo que eu vejo na imprensa. Então, assim, o que nós temos que nos preocupar aqui em relação à parte política do Tocantins? É que a gente possa ter sucessão com qualidade. Sucessão com qualidade é não cometer os mesmos erros do passado, sabe? Eu acho que passou esse tempo de termos improbidades, passou esse tempo de se apropriar das coisas, né? E assim, eu acho que o Tocantins, se nós tivéssemos aí 4 governos com uma visão não estou falando de visão de poder político, estou falando de visão de gestão de 10 anos, Érica, isso aqui virava a Suíça. Você sabe, onde eu ando, eu falo para as pessoas sobre o nível de segurança que tem o estado do Tocantins. Nós vivemos num dos estados mais seguros. Eu falo sempre da nossa polícia militar, porque eu sou fã, né, da Polícia Militar do Tocantins. Um dia desse, o meu filho falou: pai, eu ganhei umas caixas de cerveja porque você falou para mim que aí não tem violência policial. Eu falei: não tem. Aqui é uma polícia cidadã que respeita, que trata bem, brava quando tem que ser e cidadã quando tem que ser. Olha o nosso... Cara, você chega na Avenida JK, você pega ali do Bradesco, vai até São Francisco falando no iPhone 14 e ninguém te rouba. Faz isso em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, isso não é um aspecto imediato, isso é fruto de inteligência, de preparo e tal. Polícia Civil, veja a nossa Polícia Civil, resolução de caso. A pessoa comete um ilícito aqui, 2, 3 dias depois eu me assusto, mas aprenderam, cara, entende? Então, assim, nós temos aspectos muito importantes, bombeiros, essas forças de segurança que nos dão esse respaldo, né, de viver bem. Aí você vai para a qualidade de vida. Cara, você não tem trânsito. Você vai ali 10 minutos, 15, 20 minutos, você está indo na serra. Aí você anda 10 minutos, você está no lago. Me conta. Sabe, assim, Érica, eu conheço 68 países, eu não conheço igual ao Tocantins. Países eu não conheço nenhum país que parece com Tocantins. Olha em termos só. de qualidade de vida. Que bacana, Tom. E isso a gente realmente tem muito orgulho. O nosso estado é uma referência, a nossa capital, então, sempre tão linda. Eu vejo, assim, que a união das forças, principalmente que o ideal de todos os gestores é o bem-estar da comunidade, é honrar principalmente a confiança do voto que foi lhe concedido. E você agora, né? Com tanta experiência no segmento privado, você que tem uma vasta formação também profissional, uma referência para nós, não só na vivência de gestão, mas também em segmentos que você foi pioneira aqui no nosso estado, principalmente nessa área de óptica, né? Que eu falo que todo mundo, quando fala em óptica, lembra do Tom, porque o Tom trouxe realmente a modernidade, a inovação. Hoje, não mais à frente desse segmento, já partiu para outros investimentos, mas o que te consolida hoje em referência do estado é justamente o seu contribuir, principalmente na gestão pública hoje da capital, trazendo para Palmas
uma série de ações de fomento, de desenvolvimento, depois de uma pandemia que nós sofremos um impacto muito forte, aí, principalmente aqui na capital, com relação ao comércio, mas vocês têm recuperado com ações estratégicas para recuperar esse tempo perdido e vendo aí que muitos pequenos empreendedores estão tendo espaço para crescer, para desenvolver e também gerar mais emprego. É uma experiência para você normal, porque você já esteve no estado, mas teve algum desafio em especial assumir essa pasta aqui em Palmas? Olha, assim, essa pergunta sua foi muito boa. Eu costumo dizer que ser secretário de Estado de Indústria e Comércio, eu fui lá do Turismo e da Cultura, também da Minas e Energia, é uma relação um pouco mais diplomática, talvez, assim, mais institucional, mas no município é mão na massa. O munícipe, o contribuinte está na sua porta. E eu quero te fazer aqui um registro do meu orgulho de ter sido convidado pela prefeita Cíntia e de fazer parte da equipe. A Cíntia tem sido para mim uma grande surpresa em gestão pública, muito surpresa. Porque, embora a Cíntia é uma mulher muito inteligente, né, eu conheço a Cíntia há muitos anos, porque fui um dos grandes amigos do senador João Ribeiro, mas o que me chama a atenção dentro da sua pergunta é uma das maiores responsabilidades e talvez seja um dos maiores ganhos que a prefeita Cíntia teve foi perceber que ela, como prefeita, deveria ser a primeira a fomentar a economia após pandemia. Eu tive a oportunidade de entrar no município no turismo e a prefeita me chamou e disse: retome os eventos, contrate aqui todos os músicos para que eles passaram muito tempo sem ganhar trabalhando, né, dinheiro. Fizemos aquela primeira temporada de férias, contratamos 40 músicos, contratamos todas as atividades daqui, fizemos os editais para os ambulantes, para as pessoas que iam fazer a vila gastronômica naquele evento, música na Praia do Caju, música não sei o que lá. Enfim, ali deu start. Depois veio o Festival Gastronômico, um sucesso, passaram lá quase 100 mil pessoas, todas os músicos locais, todos os expositores de comida, todos locais, feito por edital. Logo em seguida veio o Capital da Fé, a mesma forma. Agora aí, eu deixei o turismo em janeiro, se não me engano. Giovanni assumiu o turismo, está bombando lá também, fazendo um trabalho de excelência. Veja aí, fazendo lá em Itaquaruçu, está tendo na Praia do Prata, na Praia do Caju, na Praia da Graciosa, enfim. Eu acho que a cidade tem o Raimundo, que está fazendo um excelente trabalho no esporte, muitos eventos da área esportiva. Você pega o Trablus, que é um secretário de infraestrutura, que é um cara fantástico. As máquinas, hoje de manhã fui lá na Praia do Caju, as máquinas lá trabalhando. O Agostinho, que é da GMP, até quero parabenizar o trabalho belíssimo que tem feito a TTM, a GMP, na nossa segurança de praias. A prefeita agora inaugura um posto da GMP na Praia do Caju, vai inaugurar outros para que dê segurança. Assim, nós estamos vivendo um momento de muita competência em gestão e fomentando a economia de forma que a nossa rede hoteleira hoje está com superávit em taxa de ocupação. Você tem o nosso comércio. Ontem eu fui jantar, já eram umas 10 horas da noite aqui no restaurante, e o dono do restaurante me falando, até que olha, Tom, hoje tem sido um dia maravilhoso. Segunda-feira, todos aqueles estacionamentos lotados de gente. Então, assim, o turista chegando, eventos acontecendo, a economia girando e deixando recursos, que é o que mais importa para a gente. E mais do que isso, o emprego. Olha, o Tocantins emprega hoje aproximadamente no turismo 8 mil pessoas. Dessas 8 mil pessoas, Palmas tem aí quase 2.800. E há uma previsão de um crescimento de 25% para essa temporada. Então, talvez nós vamos ter uma das melhores temporadas de férias, né? Que Palmas não é temporada de praia, praia permanente, né? Temporada de férias. Temporada de praia é Araguacema, o Vale do Araguai, né? Uhum. Tocantins é permanente. Então, vamos ter talvez uma das melhores temporadas de férias dos últimos anos. Isso tudo graças a uma visão de gestão da prefeita, que tem cobrado, proibiu todo secretário, tem que ficar de plantão nas férias agora, para ficar acompanhando de perto. E assim, a surpresa para mim é isso, sabe? É ver que existe compromisso, existe vontade das pessoas de que as coisas aconteçam e que elas gerem aquilo que mais importa, que é a renda para as pessoas.
é você conseguir distribuir isso de forma que todo mundo tenha acesso a um pedaço da fatia da pizza e que leve seu dinheiro para casa e pague suas contas e cuide da família, dos filhos. Perfeito. Você que está chegando agora, são 13 horas e 33 minutos. O Conexão Alô Empresário de hoje recebe o secretário de Desenvolvimento Econômico de Palmas, Tom Lira. Ele que fala para nós um pouquinho da sua trajetória, sua vivência no segmento privado e agora, mais do que nunca, contribuindo também aqui na gestão pública. Nós vamos fazer um rápido intervalo, prazinho para o nosso entrevistado tomar uma aguinha e já a gente retorna aqui para saber o que espera o palmense, o tocantinense ainda para o segundo semestre. Queremos, claro, arrancar o spoiler aqui do secretário, são muitas expectativas da população e a gente está feliz em estar sabendo que você está aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Não saia daí, a gente volta já. Agora 13 horas e 40 minutos, de volta aqui aos estúdios da Conexão FM, com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Palmas, Tom Lira. Nós falamos agora há pouco sobre a sua atuação, sua expectativa de ver o crescimento, o desenvolvimento, não só do nosso estado, mas especialmente aqui da nossa capital. Tom, que é muito organizado, trouxe aqui para nós, é uma pena vocês não poderem ver, mas a gente está em transmissão também pelo YouTube, o relatório que ele apresentou agora já no final da semana passada para a secretária, para a prefeita Cíntia, ele que é muito organizado e traz os índices aí de desenvolvimento aqui do município. Tom, parabéns pela organização, eu vejo que você está motivado com os ganhos que Palmas tem tido e nossos ouvintes, como eu, estamos ansiosos também. Como que está a expectativa, principalmente para o próximo semestre? Alguns setores também têm ficado, às vezes, também ansiosos para saber com relação à regularização, por exemplo, dos parques industriais, dos distritos industriais da capital. Quais têm sido assim, os ganhos e quais as expectativas para o segundo semestre? Muito bem, Érica. Eu queria distribuir assim. Em relação ao relatório de gestão desse primeiro semestre, que entreguei à prefeita na sexta-feira, eu faço uma síntese geral de tudo que nós fizemos lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego, junto com a equipe, para que ela tenha uma visão abrangente daquilo que a gente faz e como estamos fazendo de acordo com o plano de governo dela. Tudo segue o plano de governo. Agora, uma coisa importante que você falou aí sobre a questão, vou te dar um exemplo, dos ambulantes de Palmas e aí da Arca do Centro, lá de Taquaralto. Existia um problema, havia mais ou menos quase 6 anos que eles não tinham essa licença de trabalho. E quando a gente entrou, levou esse problema para a prefeita e de imediato ela falou, precisa resolver isso. Por quê? Porque o fiscal está fazendo o trabalho dele, passa e quer a licença. Sim. E nós conseguimos esse ano regularizar toda essa parte. Dando a quem tem o direito toda a autorização de trabalho. Até porque isso se baseia muito também nessa lei aí, última da gestão do Bolsonaro ainda, quando a lei da iniciativa privada, que todo mundo pode empreender. Então a gente regulamentou isso. Então hoje não há nenhuma pessoa que esteja trabalhando como ambulante nessa economia informal, que na realidade termina sendo formal, porque a economia formal no Brasil gera 51% do PIB, e os países, por exemplo, como da Ásia, a Malásia, Singapura, cresceram com essas pessoas que estão no mercado informal. Então, todos hoje estão regularizados, pagando seus impostos e com as autorizações. Então, esse aspecto está resolvido. Na parte das feiras, que é um cultural nosso, 304, da 112, aqui da Vila União, todos estão também com as suas licenças já renovadas, as áreas demarcadas. Agora vamos começar um processo de reforma aqui na 304. Reforma, digo, sem a interferência no andamento do trabalho. Também na 112, vamos reativar aquela da Aurene 3. E, mais importante, que nós vamos inaugurar agora em agosto, a Feira da Promessa, que é lá em Taquaralto, que é já uma demanda antiga para regulamentar aquele mercado, aquele comércio de ambulantes ali na Praça da Matriz. Então essas pessoas vão ser
participar de um edital para serem alocadas aí na Feira da Promessa, tanto que o nome é Feira da Promessa, porque prometeram muito. Já tem tanto tempo que criou até o nome de Feira da Promessa, acho, né? Acho que a prefeita Cindy vai ter que colocar a Feira da Promessa Cumprida, porque ela cumpriu acrescentar. Então, vai inaugurar lá agora em agosto. A parte, essa parte de praia, por exemplo, estamos fazendo os calçamentos das barracas da Praia das Arnos, Praia do Caju, agora é GMP, posto de saúde lá colocado pelo Tiago, GMP pelo Agostinho. A parte da reestruturação também interna lá, de adequações dos quiosques para atendimento melhor no público. Talvez a gente consiga fazer também um estacionamento mais adequado. Agora, mais importante da sua pergunta, que aí envolve um segmento muito importante, que é o Distrito Industrial. Sim. Aí nós temos 2 distritos industriais. Nós temos o Distrito Industrial o Ecoindustrial, que está aqui na 1112, ali onde era o 66, aquele supermercado antigo. Uhum. E temos o Distrito Industrial de Taquaralto. O distrito do Ecoindustrial, lá são 600 lotes, só tem 14% que está ainda desocupado. Todos estão ocupados e construídos. Portanto, a prefeita acredita que até o final desse ano consiga regularizar a parte de escrituras, dando direito a quem tem direito, porque já passou o período do comodato, que é o tempo que o indivíduo tem para construir, habilitar a empresa, etc. Então, eu vou falar menos sobre esse distrito. Mas o Taquaralto, nós temos lá 537 terrenos. Desses 537, nós temos aproximadamente 42% desocupados e o resto estão desocupados. Alguns que estão desocupados estão concedidos, digo, provisório. O que a prefeita determinou que a gente fizesse? Primeiro, regulamente a parte dos que estão já construídos e trabalhando. Então, libere as escrituras. Então, nós estamos falando de 42%. Vai sobrar, então, 237 terrenos disponíveis. Esses 237 terrenos devem ter 287 terrenos, deve ter 40 terrenos que estão sob concessão, mas pela própria insegurança o indivíduo não construiu, o empresário. Então agora nós vamos dar um prazo para ele. Vai sobrar em torno de 230 e 240 terrenos. Esses, a prefeita determinou que se faça novos editais para chamamento, para as empresas se habilitarem para buscarem esses terrenos. Estamos na parte de discussão de valores, né, porque isso envolve o Ministério Público, que tem feito um trabalho muito bom neste acompanhamento e também entendendo da necessidade, né, de liberação disso, assim como foi ali do 55 Norte do Estado. E eu acredito que, pelo que a prefeita tem determinado, a gente consiga entregar tudo isso resolvido até o final desse ano, já com as pessoas com suas escrituras, os novos já entrando para construir, gerar emprego, e é o que mais importa, é o emprego, a renda e a qualidade de vida. Olha só notícias boas, né? Principalmente para os ambulantes, os feirantes e principalmente os empresários que aguardam ansiosos aí pela regularização aí dos seus terrenos nos parques industriais e principalmente a possibilidade aí de um prazo até mesmo para ajustar aí a demanda que o empresário tem. A prefeitura vai abrir aí a conversa para poder regularizar até o final do ano o que ainda está pendente. Isso realmente é gestão. Parabéns, Tom. Eu fico muito feliz de ver essa desenvoltura que esse segmento tem tido aqui em Palmas, que a capital sempre é uma referência para o interior, principalmente para as pequenas cidades, onde a gente acaba se espelhando nos modelos de negócio, na forma como é conduzido aí pela gestão, e vocês têm sido, de alguma forma, inspiração para todo o nosso interior. Tom, para o segundo semestre, alguma novidade? Existe alguma campanha, algum fomento especial para fechar com chave de ouro os índices de crescimento da capital? Uma das coisas que nós temos trabalhado muito para o segundo semestre é a questão de fomento ao comércio. Né? Nós viemos entrar aí para final de ano, então a gente quer fazer uma rede de qualificação, simpósios de varejo, para que a gente possa implementar um pouco mais a qualificação do atendimento das pessoas. Também a gente quer fazer um projeto de atração de indústrias, como eu te falei, linhas brancas, as indústrias não manufatureiras, as indústrias de componentes. E também temos hoje um grande projeto que está em andamento, uma vez aprovado o Refis, que todo esse Refis seja feito dentro da Casa do Empreendedor, que eu convido você para conhecer, e também a todos os seus ouvintes,
que é um sucesso. A prefeita Cíntia, inclusive, o ano passado ganhou um prêmio por conta de que foi uma das maiores casas de empreendedores do Brasil. Quem não conhece tem que ir lá ver, tudo você pode fazer lá, muito rápido, muito dinâmico. Então a gente quer fomentar um pouco mais isso. Na parte de interlocução também com o Estado, a gente está trabalhando muito nisso para fazer parcerias, sobretudo na área do distrito industrial, na questão do asfalto, na infraestrutura. E também lá para a Arca de Taquaralto, a gente já começa o processo de reforma agora este ano. Estamos na fase final já para a mudança do pessoal para começar o trabalho de reforma. Ou seja, muitas coisas que estarão fomentando, não só, como eu te falei, a parte de qualificação através dos cursos, mas também de incentivo à industrialização e à oportunidade de varejo. Que bacana, Tom. Eu fico muito feliz em te receber aqui. Já era uma demanda antiga do nosso público. A gente vem sentindo desenvolvimento, mas nada substitui uma fala do secretário, tantos assuntos que você trouxe, que a gente não tinha conhecimento e hoje a gente pôde estar bem informado por essa pasta que tem tanta atuação e principalmente, né, tranquilizando aí a todos aqueles que dependem, principalmente aí do apoio, do incentivo direto que vocês têm dado, e a gente fica feliz dessa área de empreendedores estar sendo bem reconhecida e bem valorizada. Muito obrigada, eu espero poder contar com a sua presença mais vezes aqui, deixar o espaço também aberto, para que sempre que você tiver uma novidade, trazer para o nosso público. A gente tem total interesse de ver o crescimento da capital e é para isso que a comunicação exerce o seu papel. Conte com a gente sempre, viu? Fique à vontade para voltar mais vezes. Bom, Érica, obrigado. Quero agradecer a oportunidade que você deu aí para nós, da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em nome da prefeita Cíntia Ribeiro, eu agradeço. Em nome de todos os meus colegas secretários também, pela essa oportunidade. Quero agradecer ao meu amigo Frank. O Frank está aqui nos bastidores, gente. O Frank é conhecido como Frank de Tocantinha, mas ele está agora mais aqui em Palmas, né? O Frank já estava para toda hora, Tom, tem que ir lá na Érica, tá bom, agora está pago. Eu vim aqui na Érica, eu agradecer ao Frank, agradecer a todo mundo aí pela oportunidade, da paciência de nos ouvir, né? Às vezes são temas que eu poderia estar ouvindo uma música, mas está ouvindo o secretário, mas é porque é importante, a Érica é muito providencial nesse sentido de mostrar a realidade econômica aí dos empresários. Portanto, eu agradeço a você em nome de todos nós lá e agradeço aos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui. E lá também fico à disposição, quando quiser eu posso voltar. E foi uma honra muito grande e vou sair daqui com uma boa impressão desse momento que nós vivemos aqui, da oportunidade de conviver com você nessa uma hora, sobretudo por essa sua simpatia, por esse seu jeito carismático e essa mulher que tem uma história bonita também, não só no rádio, mas também genuinamente tocantinense, né? Pessoas que são famílias tocantinenses pioneiras, e eu acho que Tocantins, assim como de alguma forma eu, talvez você esteja muito mais à frente, porque de fato faz uma coisa que eu admiro: você leva a informação, e uma coisa que eu acho que quem leva a informação, ou quem tem a informação, quem leva dá o poder, e quem tem o poder. Então você de fato tem o poder de influenciar, tem o poder de mudar vidas, de prospectar, de ser referência. E você hoje, finalizando com a frase que eu te disse no início, que eu gosto muito, do Aristóteles, que hoje você deu um grande exemplo, né? Você, a única forma de aprendizado é o exemplo, e eu saio daqui aprendendo com você, da sua generosidade, da sua gentileza, de como me recebeu, desse jeito simples, né? De agradável, de estar junto. Então não foi uma entrevista, foi um bate-papo de sala muito gostoso, e muito obrigado, foi uma honra. Fica com Deus. Maravilha, Tom, obrigada pelas suas palavras, também reforçando aqui o meu alô especial ao meu amigo Franklin, a sua esposa Juscelia, ao Thiago Simas, que é conterrâneo aí do nosso secretário convidado de hoje lá de Araguacema, esse grande filho da Domingas. Ele que está aí, né, sempre rodando o Tocantins inteiro, ajudando quantas pessoas. Hoje está aí na UVET. O Thiago foi vereador em Araguacema. Foi vereador, acho que 3 ou 4. O avô dele, são família muito, são Simas, são muito importantes. A família lá. Simas muito respeitada, e o Thiago tem o nosso carinho e está acompanhando a nossa entrevista.
admirador aí também do Tom, e a gente vai aproveitando para nos despedir também de todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Nós desfazemos agora a rede, nós estamos também em transmissão pela 90.3 da região sudeste, Conexão de Anópolis, também acompanhando a entrevista do secretário Tom Lira, e a partir de agora, né, seguindo a programação aqui da Conexão, uma excelente tarde para você, uma boa semana. Amanhã a partir do meio-dia estaremos aqui de volta. Um abraço, fiquem com Deus, que a gente também está indo na companhia dele.